Pessoal, então a gente vai começar a nossa live de hoje, né, dia 6 de março, com o nosso convidado aí, o professor Luiz Nali. O professor Nali, ele é virologista, né, e o nosso assunto aqui é exatamente a praia dele, que é virologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre coronavírus e mais particularmente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das mutações, né, que andam aí assombrando, digamos assim, é, esse momento que a gente anda, essa fase, né, que a gente anda vivendo aí do coronavírus, né? Até parece videogame, né? A gente passa de uma fase para outra, piora, né? Vai ficando mais difícil. Mas, enfim, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso daí. Mas antes da gente entrar especificamente, né, na questão do coronavírus e das mutações, eu vou falar um pouquinho sobre o Luiz. O Luiz, ele é biólogo, né, ele fez a pós-graduação dele na área de virologia, lá na Faculdade de Medicina da USP, né. Atualmente, ele é professor da Universidade de Santo Amaro, e lá ele dá aula para graduação, cursos de medicina, ciências biológicas. Acho que biomedicina também, Luiz? Na biomedicina também. Biomedicina também. E também dá aula para pós-graduação. Inclusive, está orientando alunos de mestrado agora lá. Então, o Luiz é o tipo da pessoa que bate o escanteio, vai para a área, fazer o gol de cabeça, e mesmo ele achou um tempinho para vir aqui falar com a gente, né? Então, Luiz, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, né, de ter vindo aqui, sempre atendendo aí as nossas solicitações, né? A gente tem uma amizade aí já de longa data, e o Luiz, inclusive, tem um curso aqui com a gente de virologia básica que eu recomendo bastante para vocês, quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre biologia de vírus, né? Então, o Luiz também, há um tempo atrás, ofereceu um curso aí, a gente está com esse curso na nossa plataforma de cursos online. Então, Luiz, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre coronavírus, né, esse nosso amigo aí. Eu acho que a gente tem um público um tanto heterogêneo, então a gente não pode partir Uhum. do pressuposto que todo mundo sabe tudo de coronavírus, né? Então, assim, eu organizei mais ou menos aqui um roteiro para a gente falar um pouquinho antes de algumas características mais básicas, mais gerais dos coronavírus, né? E então acho que você podia falar um pouquinho assim a respeito das características e propriedades gerais dos coronavírus, ciclo de vida, material genético, esse tipo de coisa. Fica à vontade. Tá. Fábio, antes de eu começar, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com você e poder conversar um pouquinho sobre um tema aí que muitos estão cansados de ouvir, né? Muita coisa em cima de corona, mas sempre a gente tem pergunta, né? Eu acho que isso é bem interessante da gente debater, e esse espaço é um espaço muito importante que você está disponibilizando aqui na Exxon, principalmente. Então, Fábio, o coronavírus, né, ele é um vírus no qual o seu material genético é de RNA, né? Esse material genético dele é quem carrega as informações do vírus como um todo, e ele tem esse nome, né, do coronavírus, em virtude da sua estrutura, da sua morfologia, que é semelhante a uma coroa, né? Então daí que veio o nome coronavírus. Né? Uma coisa que muitos, o corona surgiu agora, né? O corona não surgiu agora, existem vários outros coronas que foram responsáveis por outras epidemias, né? Embora esse seja um vírus novo. De uma maneira geral, o ciclo viral dos coronas, né, dos coronavírus, eles são muito semelhantes, né, no qual ele tem o reconhecimento de uma célula hospedeira. Esse reconhecimento é feito
por uma ligação entre proteínas do vírus e proteínas, os receptores da célula hospedeira, e isso, né, permite com que a célula internalize essa partícula viral, a princípio formando um dobramento, né, nessa membrana plasmática, o que a gente chama de invaginação da membrana plasmática, um processo inicialmente de endocitose, e posteriormente o vírus ele é um vírus envelopado, né? Então ele funde essa membrana dele com a membrana da célula hospedeira, jogando o seu material genético e proteínas que o vírus precisa para se replicar. O vírus ele tem uma enzima no qual duplica esse material genético dele. E isso é interessante e é o ponto-chave para quando a gente estuda mutações, né? Essa enzima, ela faz uma cópia, né, literalmente, de como é a sequência do vírus, né? E posteriormente tem alguns processos. No entanto, essa enzima, ela é uma enzima que erra bastante, né? E quando a gente fala, né, na questão do vírus, esses erros eles são muito frequentes, vamos dizer assim, em comparação a outros seres, né? E basicamente, né, esse é o mecanismo principal do surgimento de algumas mutações. Uma vez que esse vírus está lá com todas as suas proteínas copiadas, o seu material genético duplicado, enfim, várias cópias, novas partículas saem e têm capacidade de infectar outras células vizinhas ou distantes. Isso depende muito e a transmissão acontece. Essa questão do reconhecimento é um dos grandes lances aí, né? Tem uma tal de proteína, claro, o vírus ele tem no envoltório várias proteínas, é uma capa que ele tem um envelope, né? Lipoproteico, e tem uma proteínazinha lá que é a tal da proteína spike, que ele chama de proteína S, né? Essa proteína spike é como se fosse a fechadura que abre digamos assim, as portas para que todo o processo, né, de internalização do vírus aconteça. É basicamente isso, né? É isso mesmo, né? Na realidade, a proteína spike ela é a chave, né? Que reconhece as fechaduras celulares, dizendo assim. E uma vez que o vírus ele reconhece uma série de fechaduras, né? Ele tem capacidade de infectar a sua célula hospedeira. E aí o grande lance entrou pelas vias aéreas, ele entra em contato com uma série de células do nosso sistema, das nossas vias aéreas, e ali começa todo o processo. Seria basicamente isso, né? Isso, ele tem ele tem uma afinidade por células epiteliais do trato respiratório, né? Principalmente pneumócito, né? Que são células do pulmão que vão fazer essa primeira, né, que realizam as trocas gasosas, né, que são fundamentais para as pessoas, né. No entanto, esse vírus ele tem capacidade de infectar outros tipos celulares também, pelo seu reconhecimento do seu receptor principal, que é o que muitos estão pesquisando, né, principalmente aquele, né, de forma reduzida, né, abreviada é o ECA, né, o ECA2, basicamente, né, ele tem essa capacidade de reconhecer esses tipos celulares e dar o início do seu ciclo, literalmente falando. Então, o sem vergonha do vírus, ele entra, reconhece a célula, internaliza, e aí o material genético dele, que é o RNA, vai ser replicado, né, e também vai ser lido pelo interior da célula para gerar uma série de proteínas virais. Isso tudo vai ser empacotado numa grande linha de montagem dentro da célula, e aí novos vírus saem e vão continuar infectando novas células. E aí isso vai numa crescente cada vez maior a cada dia que passa. E aí vai aumentando a quantidade de vírus na pessoa, né? É isso que o pessoal chama de carga viral.
Perfeitamente, Fábio, é isso mesmo, né? Uma coisa que é bem interessante é que para o vírus ele tem que utilizar ele não, ele é um ser muito simples, né? E ele tem que utilizar da capacidade celular, de toda a máquina da célula para que ele consiga produzir cópias, né? Inicialmente, durante o seu processo de replicação, uma célula é capaz de produzir muitas cópias virais, né? Basicamente, quando a pessoa ela tem o início do processo infeccioso, isso entra numa crescente que varia de indivíduo para indivíduo, mas de qualquer maneira isso vai elevar o número da quantidade de vírus. Então, vários vírus infectando várias células, isso tudo resulta numa quantidade de vírus muito grande que vai ser externalizado, né, na tosse, no espirro, na fala, né, e também é o que se usa para fazer o diagnóstico. Então, quando você faz o teste do SWAB, né, do cotonete, onde você introduz lá até, dizem que é um pouco desconfortável, né, e você pega um pouquinho daquelas células do seu nariz, né, com o cotonete, ele tira um pouquinho dessas células, o que não é um problema, né, e ali você consegue detectar basicamente a quantidade de vírus que aquela pessoa tem naquele momento, né, naquele momento do sintoma, por exemplo. Né, e nesta condição você determina o que a gente chama de carga viral. É isso mesmo. Perfeito. Bom, e aí acho que o momento-chave aqui da nossa conversa é exatamente quando a célula está replicando esse RNA viral. Então, o RNA do vírus está dentro, né, do citoplasma, e aí começa a haver a replicação, ou seja, multiplicação, tirando várias cópias desse RNA viral, e aí é que pode acontecer esse pequeno erro que a gente chama de mutação, não é isso? E quanto mais você sujeita esse material genético ao processo de replicação, maior a chance de acontecer algum tipo de erro desse, não é isso? Os vírus de RNA eles têm mais chance de acontecer esse tipo de erro na replicação do que os vírus de DNA? Sim, Fábio. Então, respondendo primeiro a sua segunda pergunta, né? De fato, os vírus de RNA eles têm uma maior probabilidade de ter esse erro, principalmente em virtude da enzima que esses vírus carregam para copiar esse material genético, né? E pensando, né, numa dimensão onde você tem uma quantidade de vírus muito grande dentro de uma pessoa sendo produzido, né, durante o processo de infecção, você pode, né, isso é uma coisa que acontece sempre as mutações elas vão acontecer. O que garante, né, a gente vê muito na TV, né, enfim, e os estudos saindo, falando, tal mutação, surgiu uma nova mutação não sei aonde, né? Essa mutação é diferente das outras, né? A gente escuta muito isso, e isso é fruto, basicamente, do quê? Onde você tem muitas pessoas infectadas com esse vírus, consequentemente, você tem muito vírus sendo produzido ali, né? E em algum desses momentos você tem um vírus, um desses vírus que está mudando, todos eles estão, enfim, todas as pessoas têm esses processos de mutação, mas às vezes você tem uma que se torna, digamos, mais adaptada, né, naquela condição de transmissão de pessoa para pessoa. E nisso você tem o aparecimento de uma que pode ser uma preocupação maior ou coisa do tipo. No entanto, a gente imagina que isso é um evento raro, só que na verdade não, é um evento muito comum de se acontecer, e o que
depende, né, do sucesso, é aquela que se torna mais adaptada à população humana, no caso, né? E aí você tem o surgimento dessas variantes que a gente escuta. Perfeito. Então, a origem das variantes é exatamente esse pequeno errozinho, né? Que a gente chama de mutação. Eu abro um espaço aqui para falar de mutação, porque mutação, eu que sou professor de genética, não tem como eu cair nisso. Mas, olha, mutação é um fenômeno que acontece em qualquer célula de qualquer organismo, isso acontece o tempo todo, desde a origem da vida nesse planeta e vai continuar acontecendo. Então, e aí, isso acontece, por exemplo, em células germinativas humanas, né? Espermatozoide, óvulo, em célula de planta, em célula de protozoário e também nos vírus. Então, isso é uma propriedade do material genético, seja RNA ou DNA. E uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que mutação acontece sem intenção nenhuma. Uhum. Então, é muito comum a gente ver na mídia, principalmente, o pessoal falando assim, o vírus, ou sei lá que tipo de organismo, ele sofreu uma mutação para se tornar resistente. Não, na verdade não teve uma intenção de mudar para ficar assim ou assado. O que acontece é exatamente o que o Luiz falou, você tem uma diversidade muito grande, você tem uma ocorrência de mudanças no material genético que é completamente sem intenção. Agora, se tem aquela configuração surgida por um erro, que a gente chama de mutação, e que favorece de alguma maneira, então essa configuração ela vai ser selecionada, quer dizer, ela é favorável, então ela se dá melhor naquele tipo de circunstância. Então, não tem essa história de mudar para ficar mais resistente ou para escapar do sistema imunológico. Mais forte, né? Eu já ouvi também. Mais forte, já ouvi mais forte também. Também. Isso é uma coisa meio complicada, né? E difícil até de a gente lidar, porque a mídia, a grande mídia, de uma maneira geral, acaba transmitindo as informações dessa maneira. Então, sim, você tem um vírus, né, que é uma verdadeira máquina de mutação, porque está mudando o tempo todo. Sim. Vírus até mais do que organismos mais complexos, como, por exemplo, as nossas células. Né? E esse é o grande lance, né, do coronavírus em particular. Né? É verdade, Fábio. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, né? Que o processo mutacional ele acontece para todo mundo mesmo, que nem você falou. Mas acontece em velocidades diferentes, né? Então, tem duas coisas. A evolução, se a gente for pensar na evolução humana, né? Ela não é, você não a visualiza num período de tempo tão curto quanto quando você estuda os vírus, né? Os vírus, o modelo de processo de mutações virais, ele acontece numa velocidade muito mais rápida, né? E muitas das vezes, né, pensando em vírus principalmente, você tem vírus, né, com mutações que surgem que não é boa para o vírus, né? E ele acaba desaparecendo, né? Sendo que às vezes a gente nem ouve falar ou qualquer coisa do tipo. E a gente poderia dizer até que esse próprio esse próprio SARS-CoV-2, né, que é um novo coronavírus, ele pulou para a espécie humana depois de uma mutação. Não é Com isso? certeza. Uhum. E qual que é o principal suspeito aí de ter onde surgiu, né, essa variante mutante que depois pulou para a espécie humana? Uhum. Isso é uma discussão que ganhou muita força no início, né?
E hoje não se fala tanto mais. Agora a, a, as pesquisas elas vão muito para tipo, o que vai acontecer com as variantes que a gente está encontrando, né? Enfim, as consequências desse processo. Lá atrás, né, pouco de tempo depois do início do surgimento desse vírus, existia, né, basicamente, qual que é o processo no qual você tem que fazer para tentar identificar de onde que veio esse vírus? É você literalmente comparar com os outros que já existem, porque o processo, né, de surgimento de novos vírus ou vírus muito semelhantes, né, ele sempre vem a partir de um anterior, né? E basicamente, quando se foi feita a pesquisa de comparação desses vírus, muito se viu que era muito parecido com os vírus, com os beta-coronavírus que estavam presentes em morcegos e nos pangolins, né? Posteriormente, isolaram esse vírus de pangolim também. Então, basicamente, provavelmente era um vírus que era capaz, que estava em morcego e que teve uma capacidade de infectar tanto humanos quanto outros mamíferos ali também, no caso, né? Encontrar alguns vírus em outras espécies, mas não teve aquela infecção produtiva, né, onde se estabeleceu de fato, né? Então, ele ficou muito especializado para os humanos, assim, de forma muito evidente. Então, quer dizer, já tem um histórico de mutação, né, associado com o vírus, que precede, inclusive, né, essa relação com as pessoas. Né? Uhum. E, claro, isso continua acontecendo. E qual que é, assim, o vírus ele tem inúmeras proteínas, então a gente sabe que as proteínas elas são resultantes, elas são expressões dos genes virais, certo? Então, se você tem mutações em diversos genes do vírus, você pode ter, então, um surgimento de várias proteínas variantes. Seria mais ou menos isso, certo? Perfeito. Então, essa diversidade de proteínas mutantes, né, que podem surgir, é isso que caracteriza esse mundaréu de variantes que existe, porque não são só poucas variantes, tem muito mais variantes do que só essas que andam sendo comentadas até agora, não é isso? Perfeito, é isso mesmo, Fábio. Basicamente, quando você tem uma série dessas... Então, o que acontece, né? As mutações que estão presentes no genoma do vírus, eles vão refletir, né, na unidade funcional do vírus, que são as proteínas, né, aquela que vai interagir. Grande parte dessas mutações, elas são, digamos assim, um pouco mais graves se elas tiverem a capacidade de escapar do sistema imune ou ter uma afinidade maior com o receptor celular, né? Ou ainda, né, na capacidade dela aumentar essa replicação. Então, quando essas variantes, a gente vê, né, tem, o pessoal fala muito que tem as três variantes, a do Brasil, a do Reino Unido e da África, né, da África do Sul. Mas muitas surgem também, né, essas se estabeleceram na população, né, e tiveram uma vantagem sobre as demais, talvez, né, mas o surgimento de variantes é algo que acontece muito, né? E a gente, quando o vírus ele chegou no Brasil, existia várias, né, muitas variantes, né? Mas algumas foram selecionadas, né? Isso é algo normal de se acontecer, na realidade. Então não existem só essas três, né? Existem várias. E aí, entrando nessa história das variantes, essas três principais, né, elas recebem, inclusive, até algumas denominações, né,
na forma de código. Então, tem a variante P1, que é a brasileira, que surgiu aí em Manaus, né? Tem a variante B117, que é a variante do Reino Unido, e tem a variante B1351, que é a variante da África do Sul, né? E cada uma dessas variantes é caracterizada por um pacote de mutações. Não é? Então, a variante brasileira tem um pacote de mutações. A variante do Reino Unido tem outro pacote de mutações. E a variante da África do Sul tem outro pacote de mutações. Agora, tem algumas mutações que essas variantes compartilham. Não é isso? Então, por exemplo, tem uma mutação aqui que é chamada de mutação N501Y, que ela acontece em todas as três variantes. Então, essa mutação está presente na variante brasileira, na variante do Reino Unido e na variante da África do Sul. Como é que é possível? Como é que se explica, né, ter a mesma mutação surgindo em vírus de locais tão distantes como América, África e Europa? Fábio, isso é uma pergunta muito legal da gente discutir, porque basicamente o mecanismo é o mesmo, né? É o acaso. Então, você tem, né, o processo de infecção, muitos vírus lá se replicando de forma concomitante. A probabilidade de ter uma mutação em algum momento daquele, para aquele bloquinho, por exemplo, essa que você mencionou, ela pode acontecer aqui, na África, na Europa ou em qualquer outro lugar do planeta. O que vai garantir, né, ou provavelmente o que selecionou isso é o fato dessa mutação ter uma adaptabilidade ao processo de infecção no qual ele está submetido. Então, provavelmente quando teve essa mutação e agregada a todas as outras, né, ela se adaptou muito bem e quando ela surgiu, estava ali né, durante um processo de um acúmulo de mutações até ela atingir esse perfilzinho dela, né, ela se adaptou muito bem e aí ela se sobressai né, com relação às demais. Isso provavelmente também aconteceu no Reino Unido e aqui no Brasil, né? Então foi fruto do acaso e quando você tem uma que ela é mais adaptada, ela permanece ali, né? Então isso é um processo natural, né? E tecnicamente esperado, porque apesar de sermos seres biológicos e distintos, né? Basicamente você às vezes precisa de uma de um certo, digamos, de uma proteína tanto quanto conservada em alguns sítios, né, em alguns lugares, para que isso seja muito bem, para que esse processo de infecção, essa interação com as células seja muito bem estabelecida, né? Então, de uma forma bem resumida, isso aconteceu por acaso e aquilo seria, digamos, uma chave certa, uma adaptação melhor, que quando isso aconteceu naqueles vírus, nessas regiões, favoreceu para que para que o vírus pudesse, né, para que essa variante pudesse se estabelecer. E essa mutação em particular, inclusive tem uma pessoa aqui que até lembrou, que é o Fábio Anvas, de que essa mutação em particular, ela aumenta a afinidade pelo receptor ECA. Né? Então, se você tem uma proteína spike que é mais afim, tem mais afinidade com o receptor da célula, isso para o vírus é uma vantagem enorme em termos como é que se diz? De afinidade, né? de ligação com a célula, então ele vai ligar mais fácil, então ele aumenta, inclusive, a capacidade de infecção do vírus. Né? Perfeito, é isso mesmo. Pois é, então, essa é uma das mutações. Essa é uma das mutações que é compartilhada, né?
a N501Y, que aumenta essa capacidade infecciosa. Agora, tem uma outra mutação que está preocupando muito aí, que é a mutação E484K. Os caras colocam um código assim, parece código, né? Código Morse, enfim, mas claro, isso tudo tem uma justificativa técnica, né, para os caras, né, que deram os nomes para essas mutações. E, de novo, essa mutação também é comum, né? Só não está presente na variante do Reino Unido. Tá presente aqui na variante P1 brasileira e na variante da África do Sul. E essa variante parece que ela é a mais preocupante por causa da... como é que se diz? O pessoal chama de escape imunológico, alguma coisa assim. Talvez você possa até explicar isso um pouco melhor, né? Em termos de fugir do ataque do sistema imunológico, né? Como é que seria isso? Perfeito, Fábio. Isso é a grande preocupação, né, de todos todas as pessoas com relação a essa pandemia, né? Basicamente, o vírus ele está numa briga, digamos assim, com o seu organismo. E o seu organismo, de uma certa forma, ele vai tentar eliminar esse vírus para que você se recupere e tudo mais. Uma das formas, né, de você, do seu organismo combater desde da produção de anticorpos, né, contra esse vírus, ou ainda você tem o que a gente chama de imunidade celular, né? Tanto uma quanto a outra e vários outros mecanismos são o nosso arsenal de defesa, né, contra o corona e contra qualquer outra coisa estranha que entre no seu organismo. E, basicamente, quando você tem um vírus novo, o organismo não está preparado para responder contra esse vírus. E é o que a gente viu. Então, é uma população todo mundo suscetível, e isso é o que resulta na pandemia. De qualquer maneira, espera-se que a população ela vá adquirindo uma certa imunidade, embora essa imunidade não seja das melhores, que é o que a gente tem visto por aí, né? As pessoas infectadas, elas desenvolvem anticorpos, mas esses anticorpos, eles têm um tempo curto, digamos assim, de capacidade de te defender né, lá na frente contra outra infecção. E, basicamente, o que acontece? Outras variantes, elas têm, digamos assim, carinhas diferentes, né? Então, o vírus, ele é um pouquinho diferente do que ele era originalmente. Mas, esse daqui é um vírus ainda capaz digamos assim, se esquivar dos sistemas de defesa, né, do nosso sistema imunológico. E é o que está acontecendo, né? Então, essa variante, muitas pessoas já tiveram, né, a COVID, né, provavelmente pelo vírus mais, digamos, tradicional, né, e basicamente é o original. E aí, quando você tem um vírus que ele é minimamente diferente, isso faz com que ele consiga se esquivar aí do sistema imunológico, capaz de estabelecer aumentar o número de casos, né, ser mais infeccioso em algumas localidades, né? Então, isso é algo tecnicamente esperado, porque faz parte também do processo de adaptação né, é um resultado de uma adaptação de uma variante nova, né, de uma mutação que se estabeleceu numa população.
ela tem que escapar do sistema imune para ser capaz de infectar um grupo de pessoas, né? Então, acho que com isso a gente responde aqui algumas perguntas que já fizeram, né? Uhum. O Vitor Giovannitti, por exemplo, ele queria saber exatamente por que essas variantes elas são mais transmissíveis, né? Então, justamente mutações que afetam aquela proteínazinha spike de relacionamento do vírus com a célula. Então, isso aumenta a capacidade, né? E a gente já respondeu também a pergunta da Luana, Uhum. de que a origem independente, né, ela, quer dizer, não é a questão de ser origem independente, é a questão de ter favorecido do mesmo jeito, né? Quer dizer, acontece independentemente em todos os lugares, essas mutações, mas por ser mais favoráveis, né, elas acabam se estabelecendo, né? Então elas se estabeleceram em lugares diferentes, né? O Fábio Vaz, ele até comentou alguma coisa a respeito do mecanismo se tem algum mecanismo de regulação de mutação associado aí com esse vírus, com esse coronavírus. Tem algum mecanismo que repara a mutação no coronavírus, especificamente? Você tem alguma informação a respeito disso? Basicamente, a enzima que faz isso, ela tem... isso depende bastante de alguns tipos de organismos, né? Os vírus, eles geralmente não têm isso muito bem, digamos, não é uma ferramenta dele isso, né? O que favorece você ter mais erros, inclusive, né? O sistema de regulação, ele é muito mais presente, de fato, nos eucariontes, né? Que são seres um tanto quanto mais complexos, né? E também tem em procariotos, né? Mas esse sistema mais adaptado de reparo, ele não está muito presente nos vírus de RNA, né? No entanto, para os vírus de DNA, isso pode acontecer, esse mecanismo de regulação, mas não mediado pelo vírus, né? E sim pela célula hospedeira nossa. Por quê? Os vírus de DNA, eles migram para o núcleo, e aí eles usam o mecanismo, grande parte dos vírus, né? Eles usam o mecanismo da nossa célula, então ele usa o reparo da nossa célula, né? Então, isso é um outro motivo do por qual os vírus de RNA, eles mudam mais do que os vírus de DNA. Legal. Bom, então com isso aí a gente chega num ponto-chave aí, que é esse tal do reconhecimento do vírus pelas células. Ou ele é mais afim, ou ele consegue escapar do sistema imunológico. E isso tem muito a ver com a proteína spike. Quer dizer, se você tem um RNA mutante, né, esse RNA mutante ele vai mudar a composição de aminoácidos na proteína spike. Mudando essa composição de aminoácidos na proteína spike, o vírus vai conseguir reconhecer mais facilmente, ligar mais intensamente com a célula, ou vai conseguir de uma maneira ou outra driblar o sistema imunológico. Então, tem uma proteína muito chave aí, que é a proteína spike. Uhum. Agora, o grande problema é que essas vacinas que são produzidas, né, com todo esse aparato biotecnológico que a gente sabe, então a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, nos Estados Unidos, até a própria vacina da AstraZeneca, né, são vacinas baseadas na proteína spike. Uhum. Não é? Uhum. O que você pode dizer a respeito disso aí, em termos de preocupação de vacina, né, com relação a essas variantes? Perfeito. Muitas vacinas mais atuais estão usando esse mecanismo. Inclusive a vacina, a Sputnik, também está usando
essa tecnologia nova, né? Basicamente, essa proteína, né, essa spike, ela vem baseada numa mensagem, né, com uma informação que basicamente foi a que foi criada, né, essa primeira. Então, a informação que você usou para criar a vacina, ela, né, ela é basicamente essa primeira, né? Isso a gente ainda está, digamos, no processo de descobrir se isso vai ser um problema ou não. Por quê? Porque basicamente o fato de você ter uma proteína que é um pouquinho diferente do que era o outro vírus, né? Talvez a gente possa não responder, né? No entanto, tiveram alguns estudos iniciais, mas muito, digamos assim, precoces, vamos dizer assim, que falava que não protege, né? Mas ainda não dá para a gente afirmar. Porque o sistema de vacinação, você acaba preparando o organismo para que ele seja capaz de responder, né? O que é diferente de uma infecção, né? De uma infecção mesmo. Então, por exemplo, a pessoa que ela se infectou com o vírus, né, com aquele primeiro, digamos assim, talvez ele não responda tão bem com relação a essa variante, que provavelmente é o que está acontecendo. No entanto, quando você expõe o organismo a um processo de imunização, você arma aquela pessoa contra, digamos, toda a proteína spike, né? E não somente aquele grupinho de aminoácidos que mudou. Então, talvez, né, assim, o que né, a gente, né, bota um palpite aí, que vai responder. Que a gente possa ter alguns escapes vacinais, isso é normal e é comum de se acontecer, né? Se a gente for pensar tem várias coisas que a gente tem que considerar. A primeira delas é o seguinte: se a gente fosse basear com os dados que a gente viu da Coronavac, que é a que utiliza um mecanismo mais tradicional na produção de vacinas. Quando você quando você fornece isso para a pessoa, né, essa vacinação, os estudos clínicos mostraram que algumas pessoas ainda pegaram o vírus. E aconteceu, né? Mas, a partir do momento que você pegou o vírus, a gente tem que considerar a consequência também, né? Então, muitas pessoas que pegaram esse vírus, nenhuma veio a óbito, o que é incrível, né? Algumas tiveram sintomas leves, outras foram assintomáticas. Então, a gente ainda está num momento muito inicial para saber se as pessoas que tomaram essa e outras vacinas vão desenvolver as formas graves da doença, né? Então, a nossa percepção é que infecção é algo muito parecido com vacina, mas não é, né? A vacinação, ela garante uma digamos assim, uma defesa maior, né? Contra, no caso, pensando nessas vacinas que usam apenas a proteína ela tem uma cara, digamos assim, grande, né? E as mutações, elas são pontuais, você não muda a proteína como um todo, né? Se a proteína inteira mudasse, aí eu concordo que seria um momento de você utilizar a mesma tecnologia e trocar uma proteína, colocar uma proteína nova, que provavelmente é o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque a gente vai ter outras mutações, provavelmente teremos outras variantes, né? Que a gente não sabe se elas serão né, adaptadas ao organismo ou que possam causar uma doença um pouco mais grave, enfim. Mas a gente já vai saber o caminho das pedras, né? Então, eu acredito que ainda é muito precoce a gente temer que as vacinas não vão funcionar, né? Eu acredito, enfim, a gente tem muita vacina aí, né? Não, inclusive a Luana Basso está até comentando aqui,
de que muita gente até diz que a Coronavac, nesse sentido, seria melhor do que as outras que têm a tecnologia baseada só no RNA mensageiro. Porque se você muda, né, a proteína, o RNA mensageiro da proteína spike, você estaria mais sujeito ao risco de não... esses riscos imunológicos todos aí. A Coronavac, como é mais tradicional, é o vírus inteiro que está inativado, então você cria uma série de anticorpos para uma série de proteínas, não uma só. Sim. Então, isso é real, né? E é interessante porque com a Coronavac você pode responder com relação a tudo, né? Isso é verdade. Muito embora as vias elas são diferentes, né? A via de falando de uma forma, digamos assim, um pouquinho mais didática, a forma no qual eu vou mostrar isso para o sistema imunológico é um pouco diferente. O que faz as vacinas de RNA mensageiro, que produzem a proteína, serem muito especiais, né, e muito boas também para que você seja muito específico contra aquela proteína, né? Mas eu acho que você tem uma vantagem interessante aí, né, da Coronavac em relação não digo uma vantagem, uma característica interessante das duas. O que uma coisa não exclui a outra, né? Isso eu acho que é muito interessante e talvez lá na frente, talvez a gente possa ter protocolos onde você tenha condutas diferentes ou utilize de tecnologias diferentes para você fazer uma vacina, talvez. Bom, a gente já está quase chegando aí nos 10 minutos finais. E o Instagram, ele dá gancho na gente mesmo, né? Dá uma hora, ele corta. Então, eu já vou meio que direcionando as coisas aqui. Saiu um vídeo relativamente recente aí, acho que foi hoje, da BBC, falando sobre indícios de novas variantes dos vírus de uma maneira geral, né? Mais voltado para o coronavírus, obviamente. Então, por exemplo, né, o que indica que novas variantes estão surgindo numa epidemia? Por exemplo, se você tem mais internações, sem nenhum grande motivo aparente, você estava no mesmo nível de isolamento, você estava mantidas as condições normais de temperatura e pressão, e você, de repente, aumenta a quantidade de internações, ou você aumenta a quantidade de reinfecções, ou você tem um aumento na gravidade da doença, ou a idade dos infectados passa a mudar também, né? Então, esses são alguns pontos, né, que a reportagem que eu vi chamou a atenção. E, de fato, a gente tem observado que está acontecendo essas coisas, inclusive, já que eu comentei isso, eu já vou fazer um gancho para algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Tá? O Vitor Giovannitti, ele falou o seguinte: o fato de ser mais transmissível significa que ele é mais letal? Ou seja, essa questão da gravidade da doença que a gente está observando agora com essas novas variantes. Ser mais transmissível significa ser mais letal? Não significa. O fato do vírus ele ser mais fácil de ser passado de uma pessoa para outra não quer dizer que o organismo não vai ser capaz de responder tão bem, né, com relação a outro vírus, enfim. Mas não quer dizer que as duas coisas não possam estar andando de forma concomitante, né? Você pode ter um vírus que ele é mais transmissível, ou seja, as pessoas estão mais suscetíveis a pegá-lo, e, em virtude de condições biológicas da pessoa e, obviamente, do vírus também, esse vírus ele pode ser mais letal. Tá? Então, as duas coisas elas são distintas, mas podem estar caminhando juntas. No caso do coronavírus, ainda não se sabe, né? Se o vírus ele é mais transmissível, quer dizer, ele afeta mais pessoas. Mas sim, não significa que ele, dentro do corpo de uma pessoa, que ele causa mais estrago.
Significa que ele está espalhando mais. Não significa necessariamente que se ele entrou numa pessoa X, ele vai fazer mais estrago do que a outra versão. Sim, mas tem muitas coisas que a gente tem que ponderar, né? Muito da capacidade, né, e dos desfechos da instalação da Covid são dependentes do sistema imunológico, né? Então, basicamente, a gente não consegue. A gente está vendo ainda qual que é a consequência de uma reinfecção, né? De uma ou simplesmente do vírus em si diferente, né? Então, as pessoas pegando mais, pode ser que a gente tenha alguns desfechos como esse, né? Então, de novo, né? Acho que o fato dele transmitir mais fácil é um ponto a ser estudado, né? O fato dessa variante ser mais letal tem várias outros fatores acercando o fato dele ser mais transmissível, né? Pode ser capaz de ter mais letal. Essa questão da maior letalidade pode ser apenas digamos assim, um efeito colateral estatístico. Pode ser um efeito colateral estatístico. Quer dizer, se você tem mais gente infectada, então você vai ter mais gente morrendo também. Mas em termos proporcionais, você pode manter a mesma porcentagem de mortalidade, né? Então, isso é um ponto ainda a ser esclarecido, né? Agora, tem uma pergunta que a professora Célia Pimenta fez aqui, com relação à gravidade em pessoas jovens, porque parece que está mudando um pouco a faixa etária, né? Porque a gente está percebendo aí nesse novo pico da doença. Tem alguma relação entre idade e maior gravidade de sintomas? Fábio, isso é uma observação muito legal, né? A gente viu muito tempo atrás, né, com o influenza, né, que você tinha alguns grupos ali, um grupo de risco importante, né? Basicamente, para o corona, isso também se refletiu para alguns grupos, né, principalmente durante esses primeiros 6, 7 meses aí da pandemia. Uma vez que você teve, né, um certo, digamos, talvez o distanciamento tenha feito algum efeito nisso, onde algumas populações ainda não tinham pegado o vírus, né? Talvez essa população tenha sido mais suscetível durante um período. Então, houve essa variante que está aí, talvez um processo de reinfecção, né? Não há nada ainda que diga assim, idade e essa variante. Mas eu acredito que seja uma população suscetível, né? E o fato de ser uma população suscetível e que, talvez por conta de uma condição social, onde as pessoas saíram mais, infelizmente, né? Voltou-se às atividades em alguma proporção, né? E isso acabou infectando um grupo de pessoas importante. E o reflexo disso, a gente viu que talvez não tenha sido apenas os idosos que venham a desenvolver essas formas mais graves da doença, né? Mas, bom, enfim, infelizmente ainda a gente não tem algo para bater o martelo e falar, é isso, né? Mas sim, a população jovem está sendo muito infectada, né? E infelizmente a gente está vendo aí pessoas de 40, né, 30 anos que estão necessitando das unidades de terapia intensiva, né? Infelizmente. Até na faixa dos 20 a gente já está vendo mais. Eu vi. E tem quadros quadros pediátricos assim terríveis também por corona, que era algo que ninguém imaginava, assim, falava, não, criança não está pegando, é idoso, né? Inclusive era uma das linhas de defesa das pessoas anti o isolamento, enfim, não, vamos isolar os idosos porque eles são um grupo de risco. Né? Mas na realidade a gente viu que isso não é o vírus ele não tem uma
uma preferência, digamos assim, de uma forma didática, né, não tem uma preferência para infectar idosos, né, ou causar quadros graves em idosos. Óbvio que isso possa ser, né, isso né, são pessoas de grupo de risco, né, mas a gente vê que isso não é exclusivo dos idosos. Eu acho que é melhor a gente colocar dessa forma. Legal. E parece, então, que essas variantes aí estão dando uma chacoalhada no perfil epidemiológico da doença, né? Com certeza. E, para finalizar, essa questão dos cuidados, né? Do isolamento, da prevenção. O fato de o Brasil não ter aderido tão bem quanto outros países, né, com relação a essas medidas, né, de isolamento e, enfim, medidas de proteção de uma maneira geral. Isso pode ter contribuído isso pode ter contribuído e pode continuar contribuindo, se for afirmativa a sua resposta, para o surgimento de novas mutações, para o estabelecimento, porque surgimento vai surgir o tempo todo, mas para estabelecer novas linhagens complicadas como essas que estão por aí? Fábio, é muito difícil responder essa pergunta, né? E não por não saber, mas sim pelo o que a gente fala, né? Então, sim, infelizmente, quando a gente fala de vírus, a principal forma de prevenção é vacinação, né? E eu não falo do corona, eu falo de vírus de uma maneira geral. E, infelizmente, o que a gente tinha em mãos era o isolamento, o uso das medidas não farmacológicas, né? O uso correto de máscara, né? As mãos, elas têm um papel muito importante nisso também, então a constante higienização das mãos, elas são fundamentais, né? Então, assim, o recado é que, infelizmente, enquanto a gente não tem a vacina, de fato, protegendo a população como um todo, né, a gente tem que fazer uso dessas medidas, né, para que a gente tente minimamente, né, mitigar esse processo como um todo. Mas, infelizmente, a gente tem, sim, essa possibilidade. Isso existe, infelizmente. O problema é, se tem mais vírus replicando, tem mais chance de mutação, se tem mais chance de mutação, então aí a gente está com o perfil, né, de ser um país gerador de estabelecer mais linhagens mutantes aí para frente. Luiz, nosso tempo está acabando. Agradeço a você mais uma vez, né, por ter vindo até aqui, né? Eu achei que o papo nosso foi bastante esclarecedor e também agradeço a todas as pessoas que vieram aqui, participaram, né, assistiram e também fizeram perguntas. Né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado e até uma próxima vez. Luiz, valeu. Até mais. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau. Tchau.